Olá, quinto ano, mais um dia. Presta bem atenção. Hoje, antes da gente começar o trabalho propriamente dito, eu tenho uns avisos para dar. Nós éramos para ter retornado hoje, dia 29, mas aí o governo deu mais uns dias, né? Então nós vamos ficar essa semana. Se nós tivéssemos aula mesmo propriamente dita, se voltássemos hoje, nós teríamos apenas 3 dias de aula, segunda, hoje, terça e quarta. Porque na quinta, as escolas, a quinta, que é a semana que nós estamos agora, que é a Semana Santa, as escolas só funcionam até a quarta-feira. Então, quinta seria, não haveria aula, e na sexta é o feriado, que é a Sexta-feira Santa. Então, vai ter aula para vocês hoje, amanhã e quarta-feira. E aí, o que é que eu vou fazer com vocês? Essa semana, tia Carla pediu para que avisasse que não haverá aquelas atividades que vocês vêm buscar aqui na escola. Essa semana não haverá. Por quê? Porque tem 3 trabalhos para serem realizados do teste. Tem o assunto do teste para estudar, porque quando for dia 5, que nós voltarmos, será já os testes. Então, você vai ter que ter um tempinho para estudar e realizar os trabalhos, né, de ciências, história e geografia. Então, essa semana não precisa vir buscar aqui na escola as atividades, porque não haverá. E hoje eu decidi recapitular, relembrar as expressões numéricas com as 4 operações. Eu vou colocar aqui, vou reler essa atividade, o exemplo, e vou fazer com vocês juntos, vou orientar a questão 1 e a questão 2 da página 37. Lembra que eu passei a página 37? Eu acho melhor darmos, porque quando voltarmos eu também vou ter que dar mais, porque quando teve antes desses dias que a gente teve que ficar em casa, nós demos expressões numéricas com as 2 operações. E teve gente que saiu sem entender. E nós passamos 2 semanas trabalhando isso aqui. Agora vem com as 4 operações, sem que a tia esteja junto de vocês. Imagina o nó que está dando na cabeça. Então não adianta eu seguir com o assunto, sabendo que tem gente que vai ter essa dificuldade. Então eu vou relembrar, página 37 de matemática. Abram aí, que é expressões numéricas com as 4 operações. Eu vou relembrar. Vou ajudar a atividade 1 e 2, certo? E aí, vou depois mandar um vídeo para vocês, tá certo? E aí, na página 38, eu passo a questão A e B. E depois, quando voltarmos, a gente dá sequência, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Vejam só, quinto ano, vamos recapitular. Página 37 de matemática, vamos relembrar. Diz assim: para calcular o valor de uma expressão numérica, foi estabelecida uma ordem, que aí vocês vão ter que respeitar essa ordem. Primeira ordem: nas expressões numéricas com parênteses, nas operações numéricas que tenham parênteses, que tenham colchetes e que contêm chaves, começa se eliminando. Aí vem, primeiro, parênteses, colchete e chaves. Eu sei que das crianças que eu tenho, eu acho que mais da metade conseguiu entender, pelo menos a metade, vamos dizer. Quando eu dei da última vez que nós estávamos juntos, eu percebi que boa metade entendeu essa regra. É uma regra. Se vocês não aprenderem, não adianta dizer, eu vou decorar. O que se decora, se esquece. O que se aprende, jamais se esquece. Então não adianta você querer decorar, não vai adiantar. Tá bom? Então vejam só. Essa é o primeiro lembrete. Parênteses, colchetes e chaves. Aí vem a segunda regra. Outra regra. Nas expressões sem parênteses, sem colchetes e sem chaves, isso quer dizer, nas expressões numéricas que não contenham parênteses, colchetes e chaves, e aparecem as 4 continhas, vocês vão resolver na seguinte ordem. Aí ele dá a ordem: primeiro, multiplicação e divisão, na ordem que elas aparecerem. Repetindo de novo:
Nas expressões que não contenham parênteses, colchetes e chaves, e que sejam as 4 operações, não está dizendo as 2, viu? Está dizendo as 4. Preste atenção. Primeiro você vai resolver multiplicação e divisão na ordem em que elas aparecerem. Se primeiro vier a divisão, você resolve a divisão. Se depois vier a multiplicação, aí você resolve a multiplicação. Se for o contrário, você resolve multiplicação e depois divisão. Está dizendo aqui, na ordem, preste atenção, em que elas aparecerem. No segundo, aí vem na segunda parte, você resolve a adição e subtração na ordem em que elas aparecerem. Isso, relembrando, isso é para relembrar, isso é só o início, porque depois nós vamos aprofundar, não tem como Tia Sol se aprofundar nesse assunto agora, mas dá para ter uma iniciação, tá certo? Como são esses 2 dias, vai dar para que vocês tenham essa iniciação, mesmo porque vocês já viram as das 2 primeiras. Então veja só, nas expressões que não tenham parênteses, colchetes e chaves, aí vem essa ordem aqui, beleza? Nas que contêm parênteses, colchetes e chaves, primeiro você elimina parênteses, colchetes e chaves, beleza? E eu vou poder montar junto com vocês essa atividade. Eu percebi, vendo aqui, que essa questão 1 e 2 ela é extremamente simples. Então vai dar para que vocês... Eu vou montar e vocês vão dar continuidade. Veja só, no estoque da loja Sensação, havia 765 pratos de cerâmica. O gerente da loja comprou mais 279, mais 18 vieram quebrados. Os pratos serão embalados em caixa de 9 peças. Quantas caixas serão necessárias? Então você vai pré-moldar aí. Vocês vão montar, desculpe, a sentença. Então na sentença você, como são centena e dezena, ele vai ter que vir com parênteses. Então na sentença matemática você vai abrir parênteses e vai botar 765 mais 279 menos 18, fecha parênteses. Quando vocês fecharem parênteses, vocês botem dividido por 9 e botem o sinal de igualdade. Estão dando para entender? E aí vocês vão montar essa conta no cálculo e vão resolver utilizando essas regras aqui. Repetindo, abre parênteses, 765 mais 279 menos 18, fecha parênteses, fora do parênteses bota o sinal de divisão, o numeral 9 e o sinal de igualdade. Esse mesmo conteúdo que você colocou na sentença, você vai repetir no cálculo e já vai começar a resolver, olhando o exemplo 1 e o exemplo 2, certo? Lembrando, quando voltarmos, a tia só vai corrigir e nós vamos aprofundar mais no assunto. Na questão 2, indo à feira, Ana comprou 3 dúzias de laranja, 2 dúzias de banana e meia dúzia de mamão. Quantas frutas Ana comprou ao todo? Então vamos lá, na sentença matemática. Aqui já não precisa, aqui nesse caso da questão 2, ela não vai com prevalecer o parêntese, colchete e chaves. Os numerais vão estar livres. Então você vai colocar 3 vezes 12 mais 2 vezes 12 mais 6, sinal de igualdade. Beleza? E aí você vai montar toda essa parte que está na sentença matemática, colocar no cálculo e resolver, seguindo ou o primeiro ou o segundo exemplo. Beleza? Dá para fazer, né? Vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos. 38. Aí vocês vão para 38. Presta bem atenção, quinto ano. Na 38,
Tem a questão 2, que ela vai da letra A à letra D. Não vai precisar fazer tudo. Vocês só vão fazer, preste atenção, viu? Porque tem gente que gosta de fazer tudo. Por favor, quando voltarmos, eu vou olhar livro por livro. É o que eu pedi, o que eu estou pedindo. Tá certo? Página 38, questão A e B. A e B, certo? Página, vou repetir, 38, questão A e B. Os demais nós vamos fazer quando voltarmos. Ou quem sabe tia só passa para amanhã, eu ainda vou decidir. Mas vocês hoje, na aula de hoje, vocês vão fazer página 37, como eu expliquei, a questão 1, a questão 2, e na questão 3 da página 38, letra A e letra B, tá bom? Vamos lá. Resolver. Então, neste caso da página 38, ele já vem montada, não é isso? Você vai apenas colocar a regra 1 ou a regra 2. Você vai observar se tem nessa continha parênteses, colchetes e chaves e resolver. Tá certo? E aí tem as 4 operações, você vai resolver naquela sequência que vem primeiro. Quem vem primeiro, aí você vai resolvendo. No caso da questão 3, o exemplo é o 2, certo? A regra 2. Aliás, desculpe, é a regra 1, porque ela tem parênteses, colchetes e chaves. É a regra 1, não é isso? Nas expressões numéricas com parênteses, colchetes e chaves, começa se eliminando. Então, nesse caso aqui, tem parêntese, tem colchete, tem chave. A minha vista tá horrível. Mas eu sei que tem parênteses e tem colchete, né? Então, aí vocês resolvam a questão A e a questão B, certo? A B, pelo amor de Deus. A B, minha gente, tá extremamente fácil. Poucos números, nem tem parênteses, nem tem colchete, nem tem chaves, né? E aí dá para resolver tranquilo. Só tem divisão, subtração e adição. Então, A e B da página 38, tá certo? Quando voltarmos, nós corrigiremos. Tia vai colocar um pequeno... Lembra que quando eu estava aqui, eu coloquei para vocês, que vocês ficam com... Tia, um assunto assim, eu expliquei como é que a gente acha no YouTube as aulinhas, para que a gente possa enfatizar mais o assunto que a gente vê na sala de aula. A tia vai mandar mais um assunto, desculpe, um vídeo complementar dessa aula de hoje, para ajudar vocês, tá certo? A aula. Então, é isso, queridos, cuidem-se, cuidem dos seus, se cuidem. Segunda-feira nós nos veremos, se Deus quiser, tá bom? Beijos, amados. Oi, alunos do 5º ano. Hoje a aula de reforço é sobre expressões numéricas. Nós temos aqui em cima uma expressão simples e aqui uma expressão com símbolos. Aqui ao lado tem uma legenda de rosa para a gente saber quais são as prioridades no cálculo. A expressão de cima aqui, ela não tem símbolos, então a gente sempre começa calculando ou pela multiplicação ou pela divisão. Nesse caso, tem uma multiplicação ali, a gente tem que saber identificar onde ela está. E ela está aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular a multiplicação. Então, coloca aqui do lado. 2 vezes 5, 10. 4 vezes 5, 20, mais 1, 21. 210. O resultado a gente tem que colocar bem abaixo do cálculo que a gente fez. E o resto copiar igual, para a gente passar para a próxima etapa. Então, copiando tudo igual, se formou uma nova expressão numérica. E agora vamos calcular ela. Como só tem sinal de mais, a prioridade, então, é a última, tanto faz mais ou menos, a gente calcula o tudo junto ou por partes. Vamos calcular aqui primeiro. Aqui dá 3, aqui dá 3, aqui dá 2. É importante fazer essa marcação para você saber o que você calculou por último.
Aqui, então, dá 233, eu coloco o resultado bem abaixo do que eu calculei e copio igual o último. É importante fazer por etapas e sempre copiar o restante que não foi trabalhado. Então, 233 mais 6 dá para fazer de cabeça, né? 239. Então, tá pronta a nossa expressão numérica simples. Agora, essa aqui embaixo, tá? A gente olha para ela, assusta um pouquinho. Mas ela é bem fácil de fazer e você vai pegando o jeito também. A prioridade que a gente aprendeu, sempre a primeira coisa a fazer é calcular o que está dentro do parênteses. E eu tenho que calcular. E ele está aqui, ó. Só que nele tem mais coisa. E também tem prioridade aqui dentro. E a prioridade também é aquela da legenda. Se tem mais, se tem divisão, primeiro a divisão, depois o mais. Então, a divisão tá aqui, ó. Nós temos que calcular ela primeiro. E o 8 a gente só vai somar. Você não pode chegar aqui e fazer 7 mais 8, que vai dar errado. É primeiro a divisão. Então, 49 dividido por 7 dá para fazer de cabeça, dá 7, né? Porque 7 vezes 7 é 49. E o resto agora eu vou copiar igual. A única coisa que eu calculei foi isso aqui. Então, a gente vai copiando tudo igual. Bom, eu ainda tenho um parênteses para trabalhar, porque sobrou aquele 8, né? Eu tenho esse parênteses, eu ainda tô lá na primeira prioridade. Então, 7 mais 8, então, é 15, dá para fazer de cabeça. Ó, fiz esse cálculo aqui. E o restante eu vou copiar igual de novo. 9 vezes o colchete. Como eu calculei todo o parênteses, agora sumiu os parênteses, a gente elimina, a gente não precisa mais. Vem o 15 sozinho. E o resto aqui pro lado também copio tudo igual. Bom, não tenho mais parênteses, agora a outra prioridade é o colchete. Então, nós vamos ter que calcular isso aqui primeiro. Vamos fazer, então, 15 menos 10, que dá 5. Já tem o cálculo todo do colchete, então, elimina o colchete, eles não precisam mais. E o resto eu copio igual. 9 vezes, eliminando o colchete, a resposta do colchete. E fecho a chave, dividido por 3. Agora só me resta a chave, né? Que tá lá na minha lista de prioridade. Esse 3 fica esperando. Ele tá esperando lá desde cima, ó. 9 vezes 5, né? 45. E agora sim que eu vou usar o dividido por 3. Porque eu eliminei as chaves. Já fiz o que tava dentro das chaves, então eliminei 9 vezes 5 deu 45, eliminei as chaves. E aí, sobrou 45 dividido por 3. Posso fazer aqui do lado para você ver. 3 vezes 1 é o menor mais próximo do 4, né? 4 menos 3 dá 1. Baixo 5. Tenho 15 para procurar. 3 vezes 5 dá 15. O resultado é 15. Para fazer a expressão numérica com sucesso e dar tudo certo, você precisa saber a tabuada, você precisa estar muito já acostumado a fazer as 4 operações. Tem vídeos anteriores sobre multiplicação e divisão para você revisar. É importante você fazer todas as operações muito bem, porque uma vez que você erra um cálculo, toda a expressão vai sair errada. E esse lugar aqui, essa ordem, também você vai aprendendo com o tempo, pegando jeito. Um abraço, quinto ano!